Virtudes são conquistadas ao longo de nossa existência. Porém, quais são as virtudes necessárias? Esse é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Olá, que bom que estamos juntos. Começa a nossa entrevista, o nosso bate-papo. E a nossa alegria hoje é por receber nosso querido amigo Cosme Massi. Seja bem-vindo, Cosme. Muito obrigado, um abraço a todos. O Cosme é, na nossa opinião, o maior especialista que nós temos na obra de Allan Kardec. E a vantagem é que a gente pode explorar você, né, passeando pela obra de Kardec. São mais de 30, são 32 publicações. 32 publicações, Márcio. Quando você pensa assim, Cosme, né, eu quero saber como é que você pensa. A gente joga uma pergunta e tua cabeça passeia pelas obras todas assim? Como é? Na verdade, principalmente aquelas obras que a gente continua lendo regularmente, né? Você ainda lê? Bastante. Eu costumo brincar com as pessoas que a obra de Kardec a gente tem que terminar a leitura, volta de novo para a primeira, não pare de ler, dada a riqueza da obra. E você nos ensinou uma coisa há pouco tempo, numa palestra que você fez em Curitiba, que as definições que ele dá, elas devem ser buscadas, o conceito deve ser pesquisado dentro da sua própria obra, e não nos dicionários, né? Porque exatamente. Isso gera um viés, né? Exatamente. Você observa um ponto importante, porque como os conceitos, mesmo os conceitos de palavras que a gente está acostumado, como perdão, castigo, resignação, esses conceitos têm que ser buscados no contexto da obra e não a partir do dicionário. Porque é uma obra filosófica. Porque é uma obra filosófica, exatamente. E por falar em filosofia, hoje nós trouxemos um tema aqui que você, inclusive, propôs. O tema é complexo, mas é muito interessante. Sobre as virtudes, né, Cosme? Exatamente, Márcio. Esse tema é um tema que está em toda a história do pensamento humano. É um tema que começa com os gregos e vai até o dia de hoje. Não tem, eu diria, tema mais atual dentro da ética do que o tema das virtudes. É possível conceituar a virtude? A gente já pula essa. É verdade, a gente pode até pular essa, quer dizer, conceituar a virtude com meia dúzia de palavras, a gente pode até tentar, mas a gente corre sempre o risco de depois descobrir que ficou faltando muita coisa. Ok. O nosso objetivo, então, nosso papo é entender para que servem as virtudes, né? Quais são, para que servem. E isso a gente vai tentar explorar nesse nosso bate-papo. E, Cosme, quais são as principais características? Já que não tem um conceito, ou pelo menos não dá para conceituar num papo rápido, a gente vai tentar entender pelas características, né? Quais são as principais características das virtudes? Muito boa pergunta. Quando você examina a virtude, primeiro você descobre que não há virtude sem ação. Por isso é muito comum falar em virtude pensando em atos virtuosos. Então, a ação está sempre vinculada a uma virtude. Não é, portanto, apenas um sentimento, mas também tem que envolver uma ação. Mas também não é uma ação qualquer, porque ela tem que envolver também conhecimento, saber como agir. Então, em geral, a gente costuma dizer que há alguns componentes nas virtudes que vinculam o conhecimento, a capacidade de saber o que fazer, a ação que leva você a executar e uma certa disposição interior fundamental que leva você a insistir no bem que caracteriza a virtude e a praticá-lo com todo o esforço, com todo o empenho possível. Então, eu diria que esses três elementos que envolvem o plano interior dos sentimentos, essa vontade profunda de insistir naquela conduta e que essa conduta tenha alguns elementos fundamentais de conhecimento. O homem virtuoso sabe o que faz. E, Cosme, quais são as principais virtudes? De onde que vem isso? Na verdade, na história do pensamento grego, principalmente, vamos falar porque essa é a nossa história, quer dizer, toda a história da cultura ocidental tem um pezinho na Grécia Antiga, nós vamos encontrar desde Sócrates e Platão, discussão sobre virtudes, e principalmente no discípulo de Platão, mais conhecido na história da filosofia, que foi Aristóteles. Aristóteles escreveu um tratado sobre virtudes, talvez um dos mais belos tratados já escritos sobre virtudes, que é a Ética a Nicômaco. Nesse tratado ele procura explicar o que é virtude, dando várias virtudes fundamentais que serão as bases para todas as outras virtudes que serão discutidas, o que ele chamou de virtudes cardeais. E quais são? Você lembra? Lembro. Primeiramente, antes da gente dizer quais são as cardeais, vale a pena discutir o próprio conceito, porque essa palavra cardeal, na verdade, cardeal vem de cardo. Cardo é aquele suporte, eixo que sustenta a porta. Então, toda a porta tem uma dobradiça
essa dobradiça se apoia num eixo fixo que fica na parede. Aquele eixo é chamado de cardo. Então, uma virtude cardial é uma virtude que sustenta todas as outras virtudes. Isto é, se você pegar uma virtude qualquer, ela está apoiada nas virtudes cardeais. E os gregos haviam colocado 4 virtudes cardeais: a justiça, a prudência, a temperança e a coragem. Essas 4 virtudes que devem estar por trás de todas as outras virtudes. E é a partir das características dessas 4 virtudes que a gente vai entender as características de todas as virtudes. Você tem coragem de falar sobre elas, assim? Ah, perfeitamente. O que significa isso? Veja a virtude da coragem, que é muito intuitiva. Ela vai dar essa disposição interior de enfrentamento, de luta, que toda virtude tem que ter. Então, o homem corajoso é aquele que não foge às circunstâncias difíceis da vida. Ele enfrenta sem excesso, porque Aristóteles observou que toda virtude é um meio termo entre 2 vícios, quando você peca por falta ou por excesso. No caso específico da coragem, a pessoa que falta coragem, ela tem o vício da covardia. Ela não enfrenta, ela foge dos problemas e das situações que precisa enfrentar. Por outro lado, aquele que bota a sua vida em risco a troco de nada, esse não é corajoso, esse é temerário. Ele teria o que Aristóteles chamava um excesso de coragem. Então, Aristóteles propõe a doutrina do meio termo, ou do justo meio. A virtude está no meio, nem é covardia, nem é temeridade, né? Mas essa disposição interior para enfrentar as dificuldades do caminho, as lutas, os problemas que possam surgir. Então, o homem corajoso enfrenta isso, mas enfrenta com equilíbrio, nem faltando coragem, nem por excesso de coragem. Acredite você ou não, mas nós temos que dar um intervalo. O papo é bom, mas eu tenho uma pergunta para deixar para depois do intervalo, que é como saber se nós estamos no meio ou nos extremos do vício, né? No caso da coragem. Ok. Hoje são dias que pedem muita coragem, né? Então a gente faz um intervalo, a gente já volta. Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca das virtudes necessárias. Acompanhe. Estamos de volta, conversando e com muita alegria com Cosme Massi. O Cosme Massi, você que não sabe, né, ele tem título de mestre e doutor em Lógica e Filosofia da Ciência, né? Isso dá a você condição de tratar desse assunto com muito mais propriedade do que qualquer um de nós, Cosme, né? O assunto hoje é da filosofia, propriamente. Estamos falando de virtude. E eu deixei antes do intervalo uma questão para você, né? Principalmente nesses dias em que nós vivemos, né, em que se pede uma atitude, o Brasil passa por dificuldades enormes. Como é que a gente sabe quando está sendo corajoso, né, de verdade, virtuosamente, ou quando nós estamos sendo covardes ou temerários, é isso? Exatamente, exatamente. Esse é o grande desafio. Para você entender isso, você tem que entender o conjunto das virtudes cardeais, que, como eu disse, as virtudes elas se sustentam umas nas outras. Então, o homem não pode ter só coragem isoladamente, ele precisa também cultivar outras virtudes que o ajudam a cultivar a própria coragem. Algo muito curioso nas virtudes, elas andam juntas. Você acaba precisando aprender a conquistar um conjunto delas para que cada uma possa ser compreendida e executada de uma forma conveniente. Por exemplo, eu citei a virtude da justiça, que é uma virtude essencial até para a coragem. Você não pode ser corajoso e injusto. Então, se você compreende a virtude da justiça, e que a gente podia usar uma definição dada pelo próprio Cristo, caracterizada naquela frase monumental, queira cada um para o outro o que deseja para si próprio. Então, se você busca esta justiça, em que você vê o outro, alguém tão importante quanto você não vai poder ser corajoso sendo injusto. Então, na hora que você vai buscar esse equilíbrio na prática da coragem, você tem que olhar também para a justiça. Então, um indivíduo que não é justo, mesmo enfrentando um perigo, ele não é corajoso, porque essas virtudes elas têm que estar juntas para que você possa chamá-las
propriamente de coragem. Então, a coragem por si mesmo, isoladamente, sem que as outras virtudes estejam presentes, não seriam propriamente chamadas de virtudes, porque ela não produziria aquilo que se espera que uma virtude produza, que é o que os gregos chamavam de uma excelência de caráter, um caráter que você gostaria de imitar, de seguir. Essa excelência de caráter é a marca fundamental de todas as virtudes. Então, se o indivíduo é corajoso, mas ele usa esse empenho, esse esforço a prejuízo do próximo, sendo injusto, ele não é corajoso. Então, é por isso que é muito importante trabalhar nesse conjunto que os gregos perceberam. Por isso, quando propuseram as 4 virtudes cardeais, elas ocorrem em equilíbrio. Uma outra virtude que a gente colocou aqui como a cardeal é a virtude da prudência. A prudência, para os gregos, é o saber agir, é a sabedoria prática. Então, o indivíduo, por exemplo, que enfrenta um perigo para tentar salvar uma pessoa, mas ele não sabe o que fazer, ele é imprudente. Então, embora ele tivesse o ímpeto da coragem para enfrentar ali um contexto e tentar ajudar alguém, mas se ele não sabe o que fazer, ele pode até prejudicar alguém. Veja o caso de um acidente, quando você está na estrada e alguém sofre um acidente e você corre para ajudar. Se você não sabe o que fazer, às vezes você tenta tirar a pessoa de uma situação de risco e acaba danificando mais a saúde dela. Então, o corajoso sem a prudência não adianta. Ele precisa ter essa sabedoria prática para escolher o melhor caminho. Aí é esta prudência que vai indicar o limite da coragem. O temerário é imprudente, né? O covarde não é justo. Então, essas virtudes juntas, elas dão o equilíbrio como os gregos perceberam. Então, depreende-se daí, pelo que você falou, que aquele indivíduo que sabe o que fazer e não faz, também não é virtuoso. Olha, isso fica é um dado importante. Não adianta, a virtude nunca pode ser passiva. Ela é sempre ativa, esse é um elemento forte da virtude. Ele tem que saber como faz e tem que fazer. Então, um indivíduo que é, por exemplo, corajoso, eu sou corajoso, não tenho medo, mas nada faz, ele não é corajoso. E também, se ele faz sem prudência, ele não é corajoso. Se ele faz de forma injusta, ele não é corajoso. Por isso, os gregos perceberam a importância das virtudes estarem juntas. Você nunca pode olhar para uma virtude isoladamente. Eu costumo dizer que é uma espécie de rede. Você pega uma rede de nylon, por exemplo, cada nó da rede está ligado ao outro nó. Se você balança um nó da rede, o que acontece com os outros nós? Eles balançam também. Então, cada virtude está ligada às outras virtudes, formando uma rede e não pontos isolados. Então, você tem que saber encontrar o equilíbrio no conjunto das virtudes e não apenas numa só. Nós não vamos ter tempo para esgotar o assunto e o nosso objetivo. Vamos fazer uma outra, né, para seguir no tema das virtudes. Mas, Cosme, nós não podemos terminar essa primeira parte, por assim dizer, sem perguntar para você, dentre as virtudes, qual é a mais meritória? Me parece que Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Exatamente. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? É verdade, Márcio. Essa pergunta Kardec formulou no item 893 do Livro dos Espíritos. Aliás, ele teve uma inteligência ao fazer essa pergunta. Porque como é o item que trata das virtudes e dos vícios em O Livro dos Espíritos, e olha a importância da pergunta. Se eu pergunto qual é a mais meritória, e se existir a mais meritória, o que significa? Se você se empenhar por praticar a mais meritória, mais você vai ganhar. É como se eu soubesse o que vale mais e buscasse conquistar aquilo que é de maior valor. Se eu conquisto o que é de maior valor, eu fico mais rico mais depressa. Então, a riqueza interior estaria na busca da mais meritória das virtudes. E ao perguntar isso, os espíritos primeiro vão responder que todas as virtudes têm seu mérito, isso é importante. A importância de você buscar qualquer virtude sempre, porque elas significam um progresso no caminho do bem. Mas eles destacam que a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. O que é isso, cara? E veja que isso já vai puxar uma longa discussão. Por que desinteressada e por que caridade? Isto fica aí a provocação, que nós teríamos que entrar um pouco na discussão do conceito de desinteresse, que eu não entrei, que é central para o conceito de virtude, na visão espírita. Ok, Costa? Então nós vamos fazer um outro bate-papo a respeito disso para explorar, partindo desse ponto, né, que seria a segunda parte do nosso
no nosso bate-papo a respeito de virtude. Muito obrigado, Cosme. Obrigado pela sua boa disposição. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco que o programa prossegue.